Isso aqui, esse negócio dos elementos primordiais, tem até pergunta aqui, né, pra saber. Alguém já conhecia esses elementos da linguagem visual? Já ouviu falar, ou já pesquisou, ou já viu algum vídeo sobre? Quero saber se vocês têm alguma base sobre isso. Só de relance? Não. Tormais nunca viu. Linha, uma dimensão. Esse conceito aí foi um dos princípios, né, que a gente vê, Joy. Ah, o Fael tava. Que bom, Fael. O Fael vai se aprofundar nos conteúdos que eu tinha dado. Eu tinha falado sobre isso, só que eu falei muito rasamente, porque eu nem tinha terminado o livro que fala sobre isso. E aí eu consegui dar uma condensada muito boa de tudo que tem no livro pra passar pra vocês. Eu acho que esse material aqui ficou muito enriquecedor, assim, ficou muito bom. Isso aqui, essa questão dos 5 elementos, se você pesquisar no Google, elementos da linguagem visual, ele vai te dar tipo uns 8, uns 10. É bem aleatório, assim. Ainda mais com a IA que está respondendo lá no Google, ela vai te dar muitos nomes. Só que nesse livro, ela sintetiza todos eles nesses 5. Tipo, todos esses 5 já engloba basicamente todos os 10 que o Google vai te entregar como resposta. Tá, vamos começar aqui por ele. Ah, e o livro? O livro que eu peguei é o Universos da Arte. No fim eu vou colocar o nome dos livros que eu usei para quem quiser pesquisar ou quiser ler, buscar um PDF na internet. Que o conteúdo é bem legal, é bem interessante. Aqui está condensado, então vocês lendo vocês podem encontrar outras coisas, se aprofundar e entender bem melhor do que eu. E esse livro é da Faiga Ostroway, essa moça aqui. Se eu não me engano, ela já é falecida. E ela é uma mulher que, apesar de não ter feito faculdade, ela fez muita pesquisa sobre a parte de artes. Difícil achar livro de desenho de graça. Livro de desenho é bem caro, viu? Mas na internet, o nome é Genesis Library. Genesis Library, deixa eu anotar aqui. Tem um canto onde vocês encontram um monte de PDF. Bom, aí eu vou introduzir vocês sobre esses elementos. Vamos começar pela linha Artive. Esse Artive também tem, Joy. A linha. A Joy falou sobre a questão de ser uma dimensão, né? Cadê? Linha, uma dimensão. Tá certo. Mas eu acho que a parte que você tem que ter mais ciência da linha é a questão que ela direciona o olhar da gente. Ela funciona literalmente como uma seta dentro da composição, dentro de um personagem. Ela literalmente aponta para algo e direciona. E aí tem diferenças. As linhas horizontais, elas trazem uma sensação de estabilidade. É como se aquilo fosse forte, fosse fixo, fosse difícil de se mover. Ao contrário da vertical. Vertical é a linha em pezinha, né? A horizontal é a linha deitada. E a vertical é como se você estivesse observando um palito de madeira em cima de uma mesa, assim, por exemplo. Vamos imaginar um palito grosso em cima de uma mesa. Ele tá lá parado, ele tá em pé. Você tá vendo ele lá parado em pé. Só que a sua percepção é que aquilo vai cair a qualquer momento. Se der uma brisa, se alguém bater, aquilo vai cair a qualquer momento. E é essa sensação que as linhas verticais no desenho também trazem. A linha diagonal e as curvas, elas trazem movimento, fluidez, instabilidade e uma questão mais orgânica. Ela parece ser mais natural. Se vocês querem deixar um desenho de vocês dinâmico, muito dinâmico, abusa de diagonais, abusa do desenho tortinho, sabe? Irregular, assim, que vai dar uma sensação de movimento incrível. Aqui eu trouxe essa obra do Oscar Matias, do Behance, que eu peguei lá do Behance. Só construída com linhas. Achei ela muito bonita. Ela é bem verticalizada. E é interessante você observar que dá para se construir uma composição só com linhas. Até mesmo esses pontos, eles podem ser considerados linhas, só que mais grossas e mais curtas.
Então, tipo, um dos elementos que o Google te entrega é o ponto. Só que eu penso que o ponto, ele é só uma linha curta. Ele é uma linha pequena, sabe? Uma linha grossa e pequena. Pum. E é interessante ver como essa linha, ela não precisa ser bem definida. A gente não precisa bater o olho e falar assim, nossa, aqui tem uma linha X, aqui tem uma linha Y. Ela pode ser só... como é o nome? Sugerida. E é interessante ver como essas linhas ela modificam o contexto da arte. Eu trouxe esses personagens aqui justamente para falar sobre essa questão da horizontal e vertical. É interessante você ver que, tipo, essa personagem árvore, vocês podem perceber que ele é bem, bem alto, bem verticalizado. E você sente que ele, apesar dele ter duas pernas e estar bem posicionado no chão e tal, você sente que ele é mais fácil de ser derrubado do que esse personagem de pedra. Não pelo fato dele ser de pedra e outro ser de madeira. Tem isso também. Mas pela questão do tamanho de base. Esse primeiro você percebe que é um bloco de linha grosso, onde a base horizontal ela é muito maior. Então você sente que ele é mais rígido, ele é mais imóvel. Ao contrário da linha mais fina, que é a da árvore. Parece que ela vai cair aqui a qualquer momento. E aí eu trouxe essa questão das linhas diagonais e verticais. Aqui eu trouxe mais para mostrar a variedade, só que também a questão de como a linha ela acontece em formas. Eu não sei se vocês vão entender isso. Mas é interessante ver as direções, ver que elas não são só retas. Elas podem ser curvas, fluidas, e ainda assim elas direcionam para certos cantos. Elas possuem pesos diferentes, sabe? Eu achei interessante trazer isso aqui pra vocês. Aqui eu trouxe um exemplo de composição. Eu tentei manter... O que o Casas falou? Pode ser largo, compreendia como poderíamos usar e abusar disso na criação de personagens. Pronto, eu tentei trazer o conteúdo mais focado em criação de personagem. Mais pra frente eu vou mostrar aqui. A maioria dos exemplos que eu trouxe são composições mesmo, tipo assim, cenários. Mas eu acho que isso pode ser aplicado muito bem no personagem. Por exemplo, digamos que eu queira criar um personagem forte. Eu sei que a linha horizontal ela traz instabilidade e imobilidade. Aí vamos supor que eu queira criar um personagem, que ele seja forte, que ele pareça indestrutível, que nada pode derrubar ele. Então eu posso simplesmente deixar a base dele gigantesca. As pernas, a perna dele vai ficar super aberta, ele vai ter, sei lá, uma capa por trás, que essa capa vai deixar a base dele ainda mais grossa, tá entendendo? Você tem que ver esse elemento e pensar em X maneiras de utilizá-los. Ah, eu quero que o personagem seja super frágil. Ele tem uma fragilidade mental, assim. Ele não bate bem na cabeça. Você pode botar ele super fino, onde a qualquer momento ele pode simplesmente cair. Mas não cair no sentido literal. A mente dele pode cair, tá entendendo? Exatamente, o vento pode levar a mentalidade dele e o cara enlouquecer, assim, sabe? Se você botar ele deitado, estirado no chão, ali ele tá tão imóvel que ele morreu. Aí, ó. Imobilidade e imobilidade. Ele nunca vai se mover, porque ele tá morto. Ele tá tão na horizontal, mano. É interessante que quando você para pra analisar essas coisas, você vê isso. Tipo, isso aqui não é à toa, sabe? Tem um conceitozinho por trás. E aí, pois pra criação de personagem, você pode levar esses conceitos ao pé da letra. Você pode aplicar no elemento, você pode aplicar ele num item que ele tem, você pode aplicar num companheirozinho que ele vai ter. Nesses sentidos. Aqui eu trouxe um exemplo de uma arte da Ebirne, lá do Reddit, do Zelda. Eu achei interessante para trazer essa questão da morte. Perceba que essa estátua, eu acho que é da deusa, né? Eu não sei o nome da deusa do Zelda. Mas perceba que ela está em horizontal
pura, assim, ela tá lá, estatelada no chão, morta, com os olhos fechados, e ela é uma horizontal. Faleceu. Morreu, mano. Papocou a bichinha. E aí tem o Link, que tá numa vertical, que ele é uma coisa móvel, né? Ele vai se mover dali, tipo, ele tá em pé e tal, mas ele vai provavelmente sair dali, em questão de mobilidade. E a espada também, que tá na mesma vertical que ele. Exatamente, ela está a Mimir. Ela está a Mimir há muito tempo. E aí, se você pegar várias artes para analisar isso, você vai conseguir encontrar, sabe, esses fundamentos, esses conceitos. Aqui eu trouxe outro exemplo pra gente encontrar as linhas no personagem, na composição. E essa questão das linhas eu trouxe mais pra questão de gestual, tipo assim, eu quero encaixar meu personagem num cenário, eu quero que ele pareça X. Ou então eu quero que ele pareça, sei lá, Y. Eu não vou dar uns exemplos tão claros assim. Mas vocês já viram dois, inclusive. Aqui, um morto e um vivo, por exemplo. Então você pode planejar isso simplesmente usando essas linhas. Aqui tem a questão da diagonal. E é interessante ver a questão do movimento. Ela parece um Y também. Quero que ele pareça um Y. Quero que ele pareça um Y. Cara, você pode fazer. Ele vai ficar bem estável, porque vai ser só essa pontinha do Y na base para sustentar ele. Se for essa a ideia. Aqui eu trouxe mais pela questão do movimento. É interessante ver como essa gigante ela tá se curvando para esse personagem na vertical, que tá lá embaixo, miudinho e tal. Perceba que a base dele, eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu dar um zoom aqui. Perceba que a base, eu não sei se dá pra ver, mano, mas a base dele é um pouco maiorzinha do que o restante dele. Tipo, apesar dele estar na vertical, ele tem uma base forte pra combater com a base dela. E é legal observar que a base dela também... Tem que ser 150. A base dela, ela tenta competir com ele, com essa questão de força. É horizontal. Exatamente. Só que tu tem que ver a questão só do personagem, o Lancelot. O vestido dela serve como base pra deixar ela ainda mais forte. Imagina que ela estaria só com, sei lá, mano, ela tá só com um shortinho curto aqui e ia estar só com as pernas. Ela não ia ter a mesma força e o mesmo peso que se ela tivesse essa base, sabe? Ela tá indo literalmente contra ele, contra o senso de leitura, né? Tipo, ela tá realmente em combate com ele. Alguém perguntou, como é que eu aplico isso no personagem? E aqui tem um exemplo do... Foi o Casas, foi você, Casas. Exatamente. Vocês podem simplesmente simplificar a construção do personagem com uma linha. Tipo assim, eu quero que o meu personagem seja fluido. No caso aqui eu trouxe essa sereia do ZN, um artista... Se eu não me engano, ele é coreano. Eu não lembro de cabeça se ele é chinês ou é coreano. Ele é oriental, artista do Oriente. Trouxe essa personagem pela questão da fluidez dela. É um animal de água, é uma criatura de água. Ela tem que fluir no ambiente que ela está inserido, então tipo, você trazer essa linha curva para ela se encaixa perfeitamente na construção do personagem. Então tipo, o que vocês vão fazer com o personagem depende mais da intenção. Então tipo, vocês têm que planejar isso um pouco antes, utilizar esses conceitos que eu estou explicando, e aí sim vocês vão conseguir fazer uma boa construção, sabe? Em ambos, Lancelot, em ambos, tu pode tanto usar no personagem, em questão de elementos, de roupas, de itens, de cabelo, de anatomia mesmo, tipo de pernas mais largas, braços mais largos, braços mais curtos, o tronco mais largo, mais curto, entendeu? Tipo, essa variação ela vai se dar a partir do que tu pretende fazer, entendeu? Agora, se tu quiser usar isso para criar uma composição de cenário, também funciona. Porque isso aqui é da linguagem visual, entendeu? Tipo, tudo que for de imagem, seja desenho, fotografia,
tudo isso aqui se aplica, tá entendendo? Você só precisa absorver isso aqui, ter isso em mente e utilizar eles, sabe? Aplicar. Tá, eu trouxe a questão de linha de ação, né, que eu tava falando. É bonito, né? Esse desenho é muito bonito, mano. Eu queria ter feito isso aqui. Espero chegar nas minhas capacidades e conseguir criar algo assim muito bonito. Aqui eu trago a dica de usar uma linha para construir a postura do personagem. Uma única linha. Essa questão da linha do personagem. Eu tava falando da questão dos braços, dos membros, do tronco. Mas tem também a questão da postura. Tipo, eu vou fazer um personagem jovem. Provavelmente a postura dele não vai ser o dessa velha. A não ser que ele seja um artista. E até que poderia ser essa postura aqui dessa velha. Mas se for um personagem jovem, possivelmente ele vai ter uma pose mais arqueada, entendeu? Ele vai estar mais vívido, por assim dizer. Sabe? Ele vai estar com a postura mais ereta. A criança acho que varia. Tem criança que está deitada no chão, brincando, depende da ação que ela vai estar fazendo. Mas conforme o corpo vai envelhecendo, ele tende a se curvar. Então se você for fazer um velho e quer reforçar que esse personagem é velho, põe ele bem curvo, mano. Põe ele quase em C, sabe? E aí no terceiro exemplo eu trouxe um monstro que ele tá super arqueado. O cara tá no chão ali praticamente. Outros exemplos que tem dessa questão da postura é tipo assim, é aquela imagem do macaco que vai evoluindo e virando ser humano, sabe? Só que ao contrário. Você pode fazer do ser humano indo pro macaco, que é a questão do postural em si. Que é como se fosse desse monstro, por exemplo. E a partir disso você pode exagerar, você pode esticar a coluna dele e tal, sabe? Criação de monstro acho que é bem livre isso. Livre até certo ponto. Eu acho que é bom manter uma base humana, sabe? Uma base estrutural humana. Se não for humana, é de algum animal, sabe? Tipo, de algum cachorro, inseto. E a partir disso você meio que exagera nas proporções. Tipo, nesse monstro ele tem os braços alongados e ele tem as pernas alongadas. Ele tem um osso a mais na perna e no braço também. Só que você percebe que a base dele é bem de ser humano, sabe? Então, tipo, você construir o personagem tendo isso como base deixa a sua construção mais interessante. Mais interessante mesmo. A coluna dela, mano. A coluna da coitada aqui já foi pro saco. Aqui acabou pra ela, coitada. Tá quase desse monstro aqui, ó. A da senhorinha. É interessante falar da postura feminina e masculina. As mulheres possuem um formato em S por causa do centro da gravidade na parte da pelvis, graças ao tamanho delas. Sim, é uma questão corporal também, caso. O corpo masculino, ele tende a ter essa parte do peito aqui, né, do peitoral mais larga, ao contrário do corpo feminino, que é mais curto e a questão da cintura é maior. Tem toda uma diferença estrutural mesmo, assim, biologicamente falando, física. É interessante você saber disso. Eu não trouxe esses detalhes aqui, mas tô falando pra vocês, né? O jovem demonstra estar mais vivo. Exatamente, foi. Tem mais energia, tem mais vivacidade, sabe? É mais enérgico. O velho necrosado. Não, aqui ainda tá viva a bichinha. Aqui ainda dá pra... Ela vai andar muito ainda com esse pauzinho aqui dela. Um exemplo, essa mulher mais nova tem um formato de S na postura. A masculina tem um centro de gravidade no tronco, por isso a postura é mais ereta em I. Tô entendendo. Interessante apontamento.